Okay, let's go. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Consultório de Investimentos, onde a gente traz profissionais do mercado financeiro, influenciadores e pessoas que te ajudam a tomar melhores decisões sobre o seu dinheiro. E você sabe que aquele episódio muito especial é quando a gente fala de fundo imobiliário e traz pessoas que conhecem de fato fundos imobiliários. Aliás, não só conhecem, como movimentam este mercado. Só para você ter uma ideia, a pessoa que eu vou conversar agora, ela é responsável por um fundo com mais de 1 milhão de cotistas. Acredita, Brunão? É muita coisa. E o papo já estava muito bom fora aqui, nos bastidores. Então, agora na gravação, tenho certeza que vai ser muito conteúdo para você que está nos ouvindo e nos assistindo aqui agora. Boa, vocês já viram que hoje meu sócio Bruno Piacentin que está tocando aqui comigo, porque o Gui teve um imprevisto, mas ele volta no próximo consultório. Agora vamos apresentar o nosso convidado de hoje, que é o André Mazetti, que ele é Portfolio Manager lá na XP e responsável pelos fundos imobiliários de crédito da casa, inclusive o mais famoso do mercado, MXRF11. André, muito obrigado, viu, por aceitar o convite para a gente conversar mais sobre Bruno. os investimentos, sobre crédito e sobre todo o mercado. Legal, bacana. Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, estou sempre à disposição. É isso aí, vamos bater um papo aí, vamos explorar. A gente tem bastante conteúdo para falar aí de fundos imobiliários, principalmente com foco aí em crédito, que é a grande expertise aí do Maxi Renda, que foi o fundo que você comentou aí. Felizmente é o queridinho no mercado e é isso aí, a gente dá o nosso melhor aí para continuar entregando um bom resultado para os investidores. Maravilha, André. Para começar, quando que você entrou no mercado de fundo imobiliário? Já está há muito tempo nesse mercado? O mercado de fundo imobiliário desde 2012. E eu até, falando um pouco aqui da minha carreira, né? Eu comecei, acho que como a maioria dos buy-sides aí, a maioria da turma que está no mercado financeiro, eu comecei pelo back-office. Então, comecei a trabalhar muito cedo, né? Comecei na parte de contabilidade. Inclusive, meu pai tem um história de contabilidade, então desde moleque, assim, tinha 14, 15 anos, eu lembro dos meus amigos saindo de férias, nas férias de julho e tal, e meu pai falou, não, você vem aqui para... Eu falava, ei, pai, para onde que eu vou? Eu falei, não, você vai vir aqui pro escritório, vai trabalhar. E não tinha moleza. Fechar balanço aqui. Exato, fechar balanço, entender o que é razonete, o que é razão, o que é balanço, e o que hoje me ajuda bastante, que eu trabalho com crédito. Então, comecei nesse mundo, tanto é que sou formado em contabilidade muito em função disso. Até brinco que ninguém, quando vai escolher a faculdade, fala, pô, vou fazer contabilidade. Normalmente é engenharia, né, direito, medicina, enfim, as profissões mais óbvias aí. E aí, basicamente, comecei ali em contabilidade, né, depois migrei para auditoria, trabalhei numa Big Four, na Deloitte. E aí depois passei para o Family, trabalhei 2, 3 anos na Deloitte. Depois fui para o Family Office da turma da Ambev, também no BEC. E aí foi ali que começou, né, a minha mudança de carreira. Comecei a ter acesso ali a produtos financeiros. Lembro até que em 2008, né, quando teve a crise subprime, que coincidiu com o momento em que os três, né, o Beto, Jorge e Marcel, compraram ali a Budweiser. Naquele mesmo momento crítico ali de mercado, eles tiveram que fazer uma dívida, né, na física, etc., e aportar. Então foi o meu primeiro contato com swap, com produto financeiro, com um derivativo. E ali eu comecei a gostar muito, eu falei, deixa o back para lá e vamos começar a ver coisas mais interessantes. E em 2012, saí do Family Office e fui para a RB Capital, que é uma gestora focada em fundos imobiliários. Ali foi uma baita escola, inclusive hoje na XP tem muitas pessoas que vieram da RB Capital. Então realmente foi uma baita escola, que infelizmente não reteve tantos talentos. E fiquei lá por 4 anos e meio. Lá tive contato com todo tipo de fundo imobiliário, tijolo, crédito. Na parte de tijolo tinha shopping, tinha lajes corporativas, tinha galpão logístico. E eu também tive muito contato com incorporação. Porque na RB a turma gostava de fazer bastante incorporação dentro de fundo imobiliário. Então ele foi, como eu falei, uma verdadeira escola. Fiquei de 2012 até 2016, quando eu fui para a XP, cheguei aqui na XP em 2016, então estamos falando aí de 8 anos.
E aí vim com o mandato de reformular a área, time, fundo, etc. E foi um trabalho incrível que a gente fez aí com pessoas incríveis, né? Hoje a gente tem um time com 26 pessoas na área imobiliária. Basicamente, eu e o Pedro Carras, que é o gestor responsável ali pelos fundos de tijolo, nós construímos ali, eu acho que uma área bastante interessante, uma das maiores gestoras imobiliárias aí do país. E com um time, como eu falei, com baixíssimo turnover e excelente, assim. Então, hoje eu estou totalmente focado em crédito, que é a minha principal expertise. E felizmente aí a gente conseguiu fazer com que o Maxi Renda, que lá em 2016 era um patinho feio da indústria, era um fundo bem maltratado. E hoje em dia, é um fundo que eu acho que tem uma baita reputação e mérito todo do time, né? O time, como eu falei, está há muito tempo aqui trabalhando comigo e a turma muito boa ali, cada um na sua especialidade, turma boa de engenharia, turma boa de fazer trade no mercado secundário, turma boa de originação. Então, um time bem multidisciplinar e complementar. Então, basicamente, sumarizando um pouco disso. Show de bola. Lucão, põe aqui na tela que a gente vai falar de 6 fundos imobiliários. Para tocar esses 6 fundos, que quando a gente olha 6 fundos, aí você vai abrir o relatório gerencial, tem ali centenas ou quiçá milhares títulos de crédito. Qual o tamanho do time para poder acompanhar tudo isso? Hoje, na área imobiliária da XP Asset, né, estamos falando de 28 pessoas. 28. Né? Nessas 28 pessoas tem de tudo. Né? Tem a turma que olha mais, obviamente, tijolo e dentro do tijolo com as suas especialidades. Mas falando aqui do crédito, hoje estamos ali com um time de 8 pessoas, mais engenheiros. Né? A gente vai falar um pouquinho no Maxi Renda aqui, que tem uma demanda grande do nosso time de engenharia. Mais time de estruturação, né, que como a gente origina muita operação, então a gente precisa ter um time para estruturar esses CRIs, fazer o bumbo tocar, etc. Então, estamos falando ali de pessoas que trabalham diretamente no Maxi Renda, por exemplo, que é o fundo mais completo aqui desses 6. Estamos falando de umas 12, 13 pessoas ali que estão por trás carregando o piano aí. Legal. Quando a gente fala de fundos de tijolos, a gente sabe que tem ali as segmentações, tem o shopping, lajes, mas no crédito as pessoas acham que é uma única classe, uma única coisa, e aqui nos 6, a gente conversando, você já mostrou que tem diferenças, 3 principais. Então explica um pouquinho para a galera desses 6 fundos aqui, quais são as principais diferenças de crédito. Claro, vamos lá. Então, acho que voltando ali naqueles 6 veículos, né? A gente tem, por exemplo, o Maxi Renda, né, que é um fundo que o grande... daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais a fundo o Maxi Renda, que tem 3 estratégias, mas a principal estratégia é crédito high grade. Né? Então, aquele crédito em que o devedor na ponta final é uma empresa listada, que tem rate, uma empresa que quando o investidor que é mais leigo, o cara vai abrir a lâmina, ele vai conhecer aquele nome, né, um nome conhecido. O XPCI, mesma coisa também, tá? Então, só que ele é um puro sangue, né? Um fundo que é 100% focado realmente em CRI. O Maxi Renda, como eu falei, tem outras 2 estratégias que mais adiante eu vou abordar. O XP Habitat, né, que é o segundo ali, e o Habitat Recebíveis Pulverizados, é uma estratégia mais que a turma rotula no mercado aí como high yield, né? Eu não gosto de usar muito essa expressão, porque são operações aqui de crédito pulverizado, né? Por isso que carrega o nome ali, recebíveis pulverizados. O que significa isso? Então, quando você tem ali um CRI, que por trás você tem uma carteira de recebíveis, então, por exemplo, esse fundo financia muito loteamento, né? Então, quando você compra ali uma carteira de loteamento, tem todas aquelas pessoas físicas que são os adquirentes, né, os mutuários, que têm as suas parcelas ali dos lotes que elas compraram. Então, a gente compra essa carteira, faz uma análise estatística em cima dessa carteira, né, uma análise de behavior que a gente fala, para ver como é que é o comportamento dessa carteira, inadimplência, etc. Legal. Então, esse é e naturalmente são CRIs mais ilíquidos, né? Então, por exemplo, se você precisar vender um CRI do fundo Habitat, é difícil de achar comprador. Né? O varejo não vai saber analisar aquela carteira, etc. Agora, se eu pegar um Maxi Renda, um CRI, sei lá, CSN, que é uma siderúrgica que todo mundo conhece, é mais fácil para o cara, né, tomar essa decisão. Então, naturalmente, é um ativo mais líquido. Então, e por fim, a gente tem o XP Selection, né, o XPCF11, que é um FOF puro. Não é, né, aqui está no site, aqui está classificado como crédito imobiliário, mas é que essa estratégia também fica embaixo do meu guarda-chuva, né, com o Léo Santana, que é um analista nosso aqui, meu braço direito. E o Hedge Fund, ele é um mini Maxi Renda, só que ele é um setipado. Né? Então, ele é um Hedge Fund mesmo, então ele tem 3 estratégias,
que é permuta financeira, tem bastante crédito, o grande core do fundo também é crédito. Só que é um fundo menor, né? Um fundo de 300 milhões de reais. O Maxi Renda 3 bi 300, então é um fundo mais parrudo, né? Show de bola. Muita gente que está entrando no mercado, eles olham ali os fundos imobiliários, listado na B3 e pronto. Acho que aí é o mercado completo. Aí você trouxe a informação de fundo setipado. O que seria um fundo setipado para quem está iniciando agora? Ele consegue entrar nesse fundo? Como que ele faz para comprar? Claro, vamos lá. Basicamente, a instrução normativa de todos os veículos aqui, seja listado ou setipado, é exatamente o mesmo. Então, fundo imobiliário igual, segue a mesma instrução CVM, mesma lei, etc. O que muda é o ambiente de negociação. Então, como acho que a maioria das pessoas sabem, fundo imobiliário você negocia como se fosse uma ação, né? Você vai lá, vende a sua cota no mercado secundário e né, num Bloomberg, etc., e você faz o trade e tudo mais, no broadcast, né? No home broker. E aí o que acontece? O setipado, ele é mais ilíquido, ele é negociado, tradado como se fosse um CRI mesmo, como se fosse um título, né? Então, a liquidez dele é menor, o acesso ele é mais limitado, né? Só que ele é um produto específico da XP. Então, a XP criou esse produto, assim como outros bancos também criaram, e essa negociação ela acontece só nesse ambiente ali, nesse ecossistema XP. Então, a XP tem lá os seus agentes autônomos, que tem os seus clientes, e aí tem uma mesa para negociar isso, né? E aí acaba negociando dentro desse ambiente. Entendi. Então, dentro do ecossistema da XP mesmo, né? Exato. Show de bola. E outra coisa importante aqui, por exemplo, esse fundo Habit 11, não tem XP no nome. Por quê? Esse aqui é o seguinte, né? Dando um passo atrás, há 2 anos atrás, a XP Asset, né, nós adquirimos uma gestora chamada Habitat. Era uma gestora de um fundo só, que era o HBT11. E aí, basicamente, por que a gente tomou essa decisão de comprar, de fazer um crescimento inorgânico? No momento que a gente tomou essa decisão, o juros estava no high, então acho que todo mundo sabe aqui, quando a gente está num ambiente de juros extremamente elevado, como a gente ainda está, né, num ambiente elevado, mas já esteve pior, já esteve mais alto, é muito difícil você fomentar a indústria de fundos imobiliários, o crescimento, né? Então fazer captações e tudo mais. Então a gente não tinha na nossa grade de produtos um fundo com esse mandato, né, de crédito pulverizado. Então a gente optou em olhar o mercado, ver o que teria de opções para a gente tentar fazer um crescimento inorgânico, fazer um M&A. E deu super certo, enfim, foi uma conversa muito boa com os vendedores, aí compramos 100% da gestora, preservamos os principais profissionais que trabalhavam na gestão, que ainda estão com a gente, excelentes analistas, enfim, profissionais. E a gente tomou a decisão de não matar esse nome Habitat, porque é um nome que tem uma baita reputação, é uma gestora que tem, como eu falei, esse único fundo, e é um fundo que desde o começo, já tem 5 anos de existência, é diferente de outros da indústria que tiveram muitos problemas. Esse aqui é um fundo que rodou super bem, vem rodando super bem. Então a gente achou melhor manter o nome Habitat. Legal. Tanto é que na sequência, depois desse M&A, a gente saiu com o setipado, que é o XP Habitat, que é o XPHB11, e a gente preservou, né, o nome Habitat, né? A gente só incluiu ali o XP, mas é um pouco do racional aqui. Maravilha. Olhando um pouquinho com a cabeça de investidor também, André, o investidor mais iniciante. Então, ele olha muitas vezes para os ativos financeiros e é muito falado de ativos de renda fixa com o FGC. Um CDB tem um FGC, você pode ficar tranquilo, um LCI, uma LCA tem um FGC. E aí, quando a gente traz para o mundo de CRI, de CRAS, a gente não tem a proteção, a garantia do FGC, mas quando você abriu, por exemplo, toda a lâmina ali do Maxi Renda, tem ali o CRI com relação às suas garantias também. Então, os ativos financeiros, eles possuem também garantias que não seja o FGC, né? Então, isso traz a proteção também para o fundo, né? Exato, Bruno. Acho que são alguns pontos, né? Você tem lado positivo e negativo dessa comparação, né? O FGC é uma excelente cobertura, que os títulos, como você bem colocou, estão seguros com essa garantia. Já os dos fundos imobiliários não conta com essa cobertura, mas conta com outros diversos pontos positivos. Acho que primeiro é a pulverização, a diversificação, que você comentou, ainda mais quando é feito por um bom gestor, que tem uma boa reputação, um bom histórico no mercado e tudo mais, e não uma casa nova ou um gestor novo. Quando você entra no detalhe dos papéis, né, eles têm a isenção,
tanto no âmbito do CRI quanto do fundo imobiliário. Então, você tem uma outra vantagem interessante ali no dividend yield, né, que ele não tem a tributação. E um terceiro ponto, quando você entra no detalhe do CRI, você tem as garantias embutidas no CRI, que podem ser diversas, né? Então, por exemplo, pode ter um imóvel que garante 1,5 ou 2 vezes aquele saldo da dívida. Você pode ter alguns fundos, né, como fundo de obra, quando você tem um financiamento de uma obra. Você pode ter um fundo de reserva. A gente viu muito esse fundo de reserva ser utilizado falando de papéis de qualidade, né? Quando a gente teve o início da crise, né, da pandemia ali. Então, por exemplo, tinha um CRI que financiava, por exemplo, um malls, né, um shopping, e a gente teve aquela situação de ter, né, foi uma situação totalmente atípica, de ter lá ativos fechados, né, para o fluxo de pessoas, e aí essas garantias foram acionadas, né, ser fundo de reserva. Depois de um tempo, como todo mundo sabe, os shoppings foram reabertos, enfim, a vida felizmente voltou ao normal, e aí foi feita a recomposição desses fundos. Então também são garantias ali temporárias, né? Claro que se der um problema grande de default, de crédito, aquele fundo de reserva de 2, 3 PMTs não vai resolver no curto prazo. Mas a gente viu até inclusive nessa questão de 2, 3 meses ou 4, sei lá, de shoppings fechados, sendo, né, utilizado esse tipo de garantia. Então acho que tem o lado positivo e o lado negativo aí, né? Os dois lados da moeda. Maravilha. André, como você está analisando o momento para a economia brasileira em relação a juros, em relação a créditos? A gente está gravando hoje uma semana que foi muito difícil, né? Semana de juros altíssimos, juros futuros subindo forte. O quanto que isso impacta os fundos imobiliários e qual é a parte positiva olhando para frente? Não, legal, positiva e negativa, né? Bom, vamos lá, acho que, grosso modo, a gente viu aí bastante estresse na curva, né? A gente tem visto aí o juro real, né? NTN-B superando o patamar de 6, né? O que é já um indicativo que está próximo ali da máxima que a gente viu, que foi ali mais ou menos na crise da Dilma e tudo mais. Então a gente tem visto realmente esse estresse muito alto. Então aquele investidor que é mais varejo, que não acompanha muito, porque enfim tem algum outro tipo de atividade, fala, pô, mas o juros está caindo, né? Selic está fechando, mas o que é essa história de a pré bateu 11,60, por que a NTN-B está 6, mas o que significa isso? Então, assim, isso são sinais de estresse que a gente tem aqui no Brasil, seja por conta de um fiscal que não está muito claro, ou até lá fora também, né? Acho que está demorando, a turma está muito ansiosa com o fechamento de juros lá fora, né? No mercado americano principalmente. Então, tem muita tensão no ar. Um pouco, né? Acho que a questão aqui para a gente saber isso até onde vai, já estamos no limite ali do estresse, ou pode piorar. E onde que a gente tira proveito disso aqui, aí falando um pouco do lado positivo. Quando a gente olha operações, por exemplo, a IPCA+, que é o que a gente tem priorizado quando a gente consegue escolher um indexador, a gente tem optado agora um momento muito interessante para alocar em ativos IPCA+. Porque a gente está basicamente numa estratégia de pré, então partindo da premissa que a gente está no máximo da abertura, o próximo da abertura da B, a tendência é fechar, é mais fechamento do que abertura. Tudo bem que a gente pode ter uma volta temporária nesse ínterim, mas olhando no médio prazo, eu acho que talvez seja mais de fechamento do que abertura. Até porque a gente está com a inflação já bem controlada, enfim, o Banco Central acho que agiu muito bem. Tem, claro, uma discussão ali em torno da meta e tudo mais, mas o fato é que para originar, se a gente consegue fazer uma originação de uma empresa high grade, como eu falei aqui, enfim, pegando o exemplo da nossa lâmina, né, um CRI CSN, a gente conseguiria, se fosse originar hoje, uma taxa melhor do que a gente conseguiu um tempo atrás, porque a gente está com um nível de estresse na curva maior. E aí, juros fechando, a gente está com uma taxa que daqui a, sei lá, X tempo, quando fechar esses juros, a gente vai conseguir fazer talvez uma venda no secundário, uma marcação ao mercado muito favorável. Sim. Então, o lado positivo dessa história toda é a originação. Quem tiver caixa agora nesse momento, conseguir originar, vai ser um momento muito interessante. Acho que não sei se eu respondi, mas um pouco. Não, acho que a hora que a gente mostrar um pouco também dos ativos dentro ali do MXR Funds, a gente vai conseguir também abordar um pouquinho isso aí de novo, né? Para ver as taxas, tudo. Maravilha. Então vamos entrar aqui nos fundos. Primeiro vamos falar dos fundos setipados. Quais são esses fundos? Qual que é o foco deles? Acho que é isso. Mas como não é tão comercializado, né? Não é tão acessível igual aos outros. Vamos dar uma palhinha sobre eles. Claro, falando até do XP Habitat, né, já que a gente está falando de crédito aqui, ele em termos de mandato, ele é muito parecido com o listado, tá?
E aí vocês podem perguntar, pô, mas por que são dois fundos muito parecidos? Por que você não cresceu o Habitat e por que saiu com um fundo novo, né? O XP Habitat. Basicamente, para a gente fazer uma emissão no fundo imobiliário, a gente tem que estar dentro do dinheiro. Então, como a cotação ela oscila no dia a dia, o valor de mercado do Habitat estava abaixo da patrimonial, assim como a grande maioria dos fundos, né, listados atualmente. Então, isso não nos permitiria fazer um fundraising, né, uma captação. E como o pipeline está muito interessante, tem muita coisa boa, sobretudo com juros fechando, né, as coisas começam a ficar mais saudáveis ali na economia real, a gente optou em fazer uma captação, um IPO no Setipado, mas o portfólio o mandato é exatamente o mesmo. O portfólio obviamente não é o mesmo porque são fundos de épocas, né, diferentes. Mas a ideia no futuro é ter uma opção de um Setipado e ter uma opção de listado. Legal. Porque tem muito investidor que não gosta da volatilidade que o listado traz. Porque no final do dia você tem dois pontos de análise, né, num fundo listado. Falando de crédito. Você tem a volatilidade dos ativos da carteira, então isso vai ter lá a marcação, a AB abriu, você vai ter um valor presente menor, enfim, você tem toda uma dinâmica de volatilidade que é pouco volátil no crédito, e você tem a cota que ela oscila, que não necessariamente tem a ver com o portfólio. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, o que eu quero dizer com isso? Você teve um problema de default no seu portfólio, naturalmente sua cota vai sofrer. Né? Isso vai se tornar público, você vai soltar uma foto relevante, o investidor fala, opa, tem muito risco aqui, vou sair, nem que seja com prejuízo aqui, e aí tende a bater na cota. Então, mas pode ser que não tenha nada, pode ser que você tenha um portfólio saudável, legal, bacana, os devedores pagando em dia, mas pelo fato dos juros abrir, a Selic, enfim, subir, aí a cotação ela acaba caindo. Então não tem nada a ver com o portfólio. Então tem investidor que não gosta dessa volatilidade. Legal. E aí o Setipado ela mitiga esse risco, porque o Setipado não tem essa oscilação como tem o listado. Então são públicos de investidores completamente diferentes. Não é só o ambiente de negociação que difere, é a questão da marcação também da sua cota. Ela acompanha a patrimonial no Setipado. Então, o nosso objetivo aqui é ter dois fundos com mandatos similares, mas para perfil diferente de cotista. Não, maravilha. O outro Setipado, então a gente tem o XPHB11 e o XP Hedge Fund. E o XP Hedge Fund. Cadê ali o XPHF11? O XP Hedge Fund, a ideia aqui é o seguinte, a gente operar o melhor... basicamente, dando um passo atrás, para ser mais didático aqui. Legal. A ideia do hedge fund é o quê? É a gente aproveitar o melhor ciclo econômico e não necessariamente deixar de entregar um bom resultado porque o juros está baixo, está alto, como acontece, por exemplo, entre fundo de tijolo e fundo de crédito. Então, quero dizer com isso. Quando o juros está mais elevado e tal, os fundos de CRI são os mais demandados, porque, somente se for pós-fixado, porque o CDI Selic sobe, o CDI acompanha essa subida, e muito provavelmente os ativos indexados a CDI também vão pagar um yield maior, porque o juro subiu. Já o tijolo ele passa a ser o patinho feio num cenário de juros muito alto. Aí, quando essa curva muda, é o oposto. Né? Fundo de CRI fica menos interessante e fundo de tijolo fica super interessante. Então, o hedge fund, pegando esses dois exemplos que eu falei, não necessariamente a gente fica travado no mandato. Então, a gente pode operar todo tipo de ativo imobiliário, até tijolo, a gente pode operar desenvolvimento imobiliário, pode operar crédito. Então, a gente começou no momento que a curva ainda estava bem aberta, o juros estava bem alto. Então, naturalmente, o nosso portfólio tem mais crédito, mas ao passo que esse juros vai fechando, aí a discussão qual que vai ser a Selic terminal, enfim. Mas quando a gente chegar numa Selic terminal, talvez não seja interessante a gente continuar com um portfólio focado em crédito. Talvez seja interessante a gente ter uma parcela de um tijolo, de um galpão logístico, de uma obra, de uma permuta financeira. Então, a gente entrega sempre, teoricamente, o melhor retorno para aquele momento de mercado. Esse é um pouco da ideia do hedge fund. Então, hoje, o que a gente tem hoje no hedge fund no portfólio? A gente tem crédito mais high grade, para a gente poder operar secundário, etc. A gente tem um pouco de permuta financeira, que é uma estratégia de desenvolvimento imobiliário residencial, que a gente tem bastante no Maxi Renda. Quem é cotista do fundo ou acompanha o fundo sabe bem o que eu estou falando. É uma estratégia que a gente opera o desenvolvimento imobiliário residencial, mas sem estar no equity. Então, o que é isso? É como se fosse um blend de
crédito com equity. Então, basicamente, o hedge fund e o Maxi Renda, na permuta financeira, compram um terreno e desenvolvem um projeto em parceria com um incorporador. Mas a gente não compra terreno com o objetivo de formar um land bank, de comprar terreno e falar, deixa eu achar um incorporador para fazer. Não. A gente entra quando já tem um incorporador que já tem um projeto em cima daquele terreno. Então, a operação toda casada. Então, a gente compra aquele terreno e no mesmo ato a gente já se transforma num permutante. E a gente passa a ter um percentual da receita do projeto, que é o VGV, né? Valor Geral de Vendas. E são operações que a gente tem uma série de mitigantes, de proteções, e a gente tenta, entre aspas, surfar esse alto retorno da incorporação residencial. Então, a gente opera mais em São Paulo, que é onde a gente está sediado, então o nosso time de engenharia consegue acompanhar as obras, etc. E o nosso time de analistas imobiliários também estão sempre lá, junto com o incorporador, acompanhando toda a performance do projeto. Então, como é que estão as vendas, de extratos. A gente está super em cima ali do parceiro incorporador. E a gente passa a ter um retorno super interessante, né? Então, é um pouco do que a gente tem no Maxi Renda e no Hedge Fund, né? Que são as permutas financeiras. E um pouco de FOF também, né? A gente tem uma expertise também em FOF. Então, como a XP Asset imobiliária, né? A parte de real estate, tem aqui diversos mandatos, seja no tijolo, seja no crédito. Então, a gente consegue ter uma expertise muito grande para operar muito bem o FOF. Então, se a gente for comprar, por exemplo, uma cota do VISC, por exemplo, enfim, um fundo ali de malls, etc., a gente pega o nosso time de malls e fala, pô, como é que está esse portfólio? Está bacana? Não está? O pessoal vai fazer um bom resultado, na opinião de vocês, e pega muito do qualitativo e quantitativo. Todo o ecossistema, então, né? Isso exato, é exato. Pega o pessoal então, XP Malls ali. Exatamente, que é a turma bem, enfim, tem um flagship na mão, né? Então, esse FOF, o XPSF11, como que ele está composto hoje? É mais fundos imobiliários de papel, tijolo? Como que está a composição dele? Hoje está bem diversificado. A gente, se for pegar ali, basicamente as divisões estão mais em papel. Até porque a gente está vindo de um juros muito alto. Então, a gente tem a mesma dinâmica que eu falei do exemplo que eu falei de juros alto, que beneficia ou não o tijolo ou o crédito. A gente usa esse mesmo princípio básico aqui na nossa estratégia de FOF. Então, por exemplo, desde que a gente começou a estratégia, que foi 2018, né, nossa estratégia de FOF, a gente já passou por tudo, né? Juros a 2, juros a 14, então... 50 anos em 5, né? Que é Brasil. E o time tem bastante experiência e já viu isso também, não dentro do mandato, mas já viu isso em anos anteriores de Brasil. Então, o racional básico é o mesmo, né? A premissa básica. Quando a gente está com juros muito altos, a gente tenta transformar essa carteira mais em recebíveis, em crédito. E quando a gente passa a ter juros um pouco mais baixos, a gente vai migrando isso mais para tijolo. Então, a gente está no momento de transição, tentando ficar mais em tijolo. A gente fez uma grande aumento de posição em malls, que é onde a gente acha que está melhorando bastante a parte, né, o resultado ali operacional dos shoppings, etc. Então hoje respondendo a sua pergunta, a gente está mais em crédito, mas migrando isso mais para tijolo. Não, perfeito. Entrando ali, agora vamos entrar nos dois de crédito. Os dois são high grade, é isso? O XPCI e o Maxi XPCI e o Maxi são high grade. Então começando pelo XPCI, qual que é o foco dele? É 100% high grade? Ou vocês têm ali uma pimentinha? Como que funciona? Ele é 100% high grade. Claro que, eventualmente, tendo uma sobra de caixa, tendo uma oportunidade, a gente coloca alguma coisa mais apimentada, mas é exceção. Então, por exemplo, quando a gente teve o início da pandemia, que a gente viu as coisas ficando muito mais descontadas do que o fundamento que estava por trás, a gente até fez algumas alocações que é não core, que foi totalmente tático, comprando alguns fundos imobiliários com foco principalmente em crédito, né, para manter o mesmo racional, a mesma vocação de crédito do fundo, que foi um fundo de crédito. Então, mas com o objetivo de ganho de capital num curto espaço de tempo. Tiveram posições que a gente fez um ganho rápido, tiveram outras que a gente demorou um pouco mais, mas o objetivo foi realmente algo mais tático. Mas o foco do XPCI é um puro sangue CRI high grade mesmo. E o que a gente considera, o que você considera um fundo high grade, um título high grade? Tem alguma taxa, se tem algum range em relação a isso? Como que você avalia um título high grade? Basicamente o seguinte, quando a gente pega o high grade, se você pegar conceitualmente o high grade, principalmente debêntures, a gente vai ver, ainda mais agora com o nível dos spreads, coisas muito magras de taxa, porque obviamente o risco é excelente, né? Ainda mais quando você pega empresa de energia, etc.
Então vocês vão ver ali realmente taxas muito amassadas. Então a gente vai ver coisas como 80 bips de spread, né? Ou seja, pegar um IPCA mais 6 que a gente tem hoje, né? Como referência, botar 80 bips a mais. Então são coisas que para a gente teoricamente não faz sentido. Se um fundo que tem 1% de administração, a gente colocar ativos com 80 bips, a gente está destruindo o valor para o investidor. Seria melhor o investidor comprar diretamente o papel. Então a ideia não é essa. Então, o nosso conceito de high grade, que é elegível para colocar nos nossos fundos, é ter pelo menos 150, 200 bips de spread de crédito. Como é que a gente consegue, né, entre aspas, essa mágica? Né? Se a gente comprar ativo diretamente dos distribuidores, que às vezes acontece, a gente vai ter ali uma remuneração toda nessa cadeia, que o líquido para o investidor acaba sendo muito pouco. Então, o que eu quero dizer com isso? Um banco de investimento que origina um crédito com uma empresa, com uma companhia, e aí vai ter que remunerar todos os FIIs, né, do banco de investimento e aí remunerar o investidor na ponta final, o investidor com uma taxa líquida desse negócio todo, para a gente aqui acaba sendo um pouco atrativo. Então, dado que a gente tem hoje, somando esses 6 fundos aí, estamos falando algo em torno de 6 bi, a gente tem punch aqui, a gente tem tamanho de bater diretamente na porta das empresas e oferecer crédito, né, cheques levados ali para poder fazer uma operação direta sem esses intermediários. Entendi. Então a gente consegue ali uma eficiência de taxa e mesmo assim esse carrego não vai ser um grande carrego para o nosso investidor, mas a gente consegue uma eficiência. E qual que é o grande lance que desde que eu assumi aqui a gestão dos fundos, que eu prego bastante dentro de casa e a gente consegue fazer isso bastante bem. A gente vende esses papéis no mercado secundário. Então, por exemplo, bato na porta de uma empresa, a gente faz um cheque de 150 milhões, com 200, 150, 200 bips de spread de crédito, que hoje vai dar ali algo em torno de PCA mais 8, 7 alto, 8 baixo. E aí, depois de um tempo, eu vou lá e começo a vender isso no mercado secundário a taxa de mercado. Taxas que, se fosse um IB mostrando isso para o varejo, iria mostrar com, sei lá, um spread de 80, 100 bips. Então, pegando, por exemplo, aqui uma conta de padeiro, pegar uma duration de 6, né, de um BTS, que é uma duration um pouco mais longa, fazer uma compressão de 50 bips, eu estou falando aqui de 3% de ganho de capital na cabeça, que eu já consigo distribuir isso para o nosso investidor na largada. Então, por isso que a gente faz muito isso. A gente aloca, né, coloca cheque grande, direto, e vende isso no mercado secundário. Claro que a gente tem riscos aqui de janelas, né? Então, por exemplo, principalmente o XPCI, quando a gente fez uma captação e a gente fez muitas alocações, principalmente a IPCA+, a B começou a abrir de lá para cá. A B naquele momento estava, sei lá, próximo de 3, ou seja, metade do que está hoje. Agora são ativos que eu não consigo vender no mercado secundário, porque a B está extremamente estressada. E esse é o momento que eu estava, né, respondendo a sua pergunta naquele momento. Esse é o momento que a gente consegue, é muito interessante para originar, nesse nível de taxa estressada. Fecha. Exatamente, fecha e, para a gente é uma maravilha aqui, né, sair vendendo esse mercado secundário e gerando, né, todo esse portfólio. Então, isso é um pouco da dinâmica do XPCI, esse é o grande vocação. Maravilha. Quem está começando ouve bastante o termo BTS. O que é o BTS, para o pessoal saber? BTS é o build-to-suit, né? Então é um contrato atípico de aluguel. Então, por exemplo, uma companhia de grande porte, principalmente, que quer fazer um imóvel logístico, uma fábrica, alguma coisa para atender a demanda dela. Então ela fecha um contrato de BTS, o build-to-suit, que é uma construção sob medida, né? E aí, dado que essa construção foi toda customizada para aquele devedor, né, aquele locatário, é um contrato atípico, um contrato forte e normalmente de longo prazo, 10, 12, 15, até 20 anos. E aí, se o locatário sair nesse ínterim, ele tem que pagar um saldo residual desse contrato todo. Então, por isso que é muito comum contratos, né, de BTS serem lastro, né, de certificados de recebíveis imobiliários em fundos imobiliários, justamente por conta disso. Show de bola. Agora vamos entrar aqui. Como que foi para vocês um trabalho para conseguir chegar em mais de 1 milhão de cotistas? Vocês fizeram algum trabalho específico de divulgação? Como que foi para vocês a estratégia por trás disso? Que é muita gente. Sendo bem transparente, foi totalmente sem querer. Foi entregando o resultado, pronto. Foi trabalhando, baixo cabeça trabalha. Como eu comentei no início aqui da nossa conversa, o Maxi Renda em 2016... aliás, a indústria em 2016 era uma indústria totalmente diferente de fundos imobiliários que a gente tem hoje.
em todos os sentidos, né? Em número de fundos, fundos de qualidade, o secundário eram secundários bem baixos, né? Ou seja, eram fundos que tinham aquela grande jargão, né? Monousuário, monoativo. Então eram fundos, era um mercado estava bem incipiente e bem ruim também ao mesmo tempo, porque tinham fundos ruins de fato, e não tinham times profissionais como tem hoje. Hoje tem diversas gestoras com times profissionais, né? Os gestores são caras que têm experiência de imobiliário. Aquela época não tinha. Aquela época era um negócio... tanto é que se a gente analisar a taxa de gestão dos fundos mais antigos, eram taxas baixíssimas. Os fundos imobiliários eram como se fossem CRIs lá de trás. Ou seja, o cara que botava, a empresa, né, o banco que botava isso de pé, ganhava muito dinheiro na cabeça, né, em FIIs, né, em taxas, e aí o fundo era uma coisa totalmente passiva, né? Então esse era um pouco do cenário, da foto. E o Maxi Renda era um fundo que ele estava nesse contexto de uma indústria bem ruim, e ele é um fundo que tinha características interessantes, né? Que as mesmas características que a gente tem hoje no Maxi Renda eram as características que tinham lá atrás, ou seja, os 3 books que tem hoje, que é um book de CRI, né, de crédito, um book de desenvolvimento imobiliário residencial, tinha uma única obra ali, que se tornou um problema, depois eu conto aqui, e tinha a terceira que era um mini FOF. Então, só que ele era um fundo que tinha muita, no book de CRI tinha muito a operação high yield, com CRIs de operações ruins, ou seja, garantias mal formalizadas, créditos mal concedidos. O book de FOF também era bem ruim, tinha muito fundo ruim que estava ali dentro, tinha muito conflito também, tinha fundos da própria casa que estava ali dentro, então era um book bem ruim também. E a parte de desenvolvimento, que era uma única obra em Goiânia, que também teve problema. Então, resumindo, era o patinho feio, assim. Para quem acompanha o fundo há mais tempo, fala, pô, Maxi Renda tinha muitos haters, né? Os caras que odiavam. Então, basicamente, o que a gente fez? Em 2016, tinha já o Maxi Renda, quando eu assumi a gestão. Tinha um outro fundo chamado Gaia Lote 1, que era um fundo só de CRI. E CRI High Yield, e boa parte dos CRIs que tinham no Gaia Lote 1 tinham também no Maxi Renda. Os mesmos problemas que tinham de um lado, tinham do outro. No book de FOF do Maxi Renda, também tinha 15% ou 16% do Gaia Lote 1. Então a gente olhou para aquela foto e falou, pô, vamos fazer um negócio, primeiro passo, vamos chamar a Assembleia e tentar incorporar os 2 fundos. Era um fundo de, não vou lembrar agora, mas um tinha 150 milhões e outro tinha 200 e alguma coisa. Então, o fundo ficou ali com 300 e pouco. Esse foi o começo do Maxi Renda. E aí a gente começou é o que você falou, baixa cabeça trabalha. A gente começou a fazer, a tentar remediar ali os problemas, solucionar os problemas. Conseguimos resolver vários dos problemas. Naquele momento, os juros ainda estava alto, foi bem no impeachment da Dilma. Então, aí depois veio ali Michel Temer, etc. A gente começou a ver um fechamento de Selic. Mas o fato é que juros altos, né, como eu falei aqui, inviabiliza o crescimento, né, a captação de fundo imobiliário. Então, quando a gente... E aí vem primeiro fato que eu acho que contribuiu para esse número de investidores. Quando a gente fez esse merge do Gaia Lote 1 com o Maxi Renda, a gente fez um split da cota da razão, né, ele deixou de ser base 100, passou a ser base 10, mas por uma questão de arredondamento, porque fazendo o arredondamento numa base menor de 10, você levava essas frações de cotas, juntava essas frações em cotas inteiras, levava a leilão na bolsa e esse dinheiro você remunerava o investidor que você estava diluindo, né, nesse processo. Então foi um dos primeiros, ou talvez o primeiro fundo base 10. E isso começou a atrair muito investidor que recebe rendimento, o cara, aqui eu vou compra aqui um fundo base 10 que sempre é o troco, né? Então acho que isso foi um dos primeiros gatilhos. Segundo ponto foi o trabalho que a gente foi fazendo no fundo. A gente migrou, tanto é que se vocês analisarem as lâminas que a gente tem lá de 2016, 2017, vocês vão ver que a gente tinha um gráfico que a gente mostrava o flight to quality de high yield para high grade. A gente foi mostrando mês a mês, o fundo foi ficando mais high grade. E aí os investidores começaram a questionar a gente. Falaram, pô, mas por que vocês estão fazendo isso? Vai entregar menos yield para o investidor. O fundo é high yield, não faça isso. Deu problema, mas continua operando high yield, mas... Né? Só que o ponto foi, a gente vai abrir mão de carrego, ou seja, a gente vai deixar de ter uma taxa mais alta de um high yield para ter uma taxa mais baixa do high grade, mas a gente vai tentar compensar com esses trades no mercado secundário. Então foi aí que surgiu a ideia da gestão ativa aqui na nossa gestão.
que a gente vem fazendo cada vez mais. Então, ao longo do tempo, a gente foi, né, melhorando a carteira creditícia do book de CRI do Maxi Renda. E no nosso book de FOF, a gente foi tendo uma cabeça mais de crédito também. Então, Entendi. As operações que a gente tem ali de FOF não são fundos muito conhecidos no mercado, são operações mais club deals nossos. E eu acho que a principal mudança e a cara, que é a grande foto do Maxi Renda, é a permuta financeira, que é essa estratégia que eu conversei um pouquinho antes aqui com vocês. E a gente começou a fazer bastante permuta financeira, que foi o que eu tinha aprendido na minha antiga casa, que eu até falei que a gente fazia muita incorporação, etc. Sim. E a gente começou a fazer bastante permuta financeira, que era uma outra forma de compensar a pimentinha, né, que a gente tinha deixado de ter ao trocar high yield para o high grade. Então, grosso modo, foi um pouco desse trabalho bem feito aí do time, que entregando um resultado consistente. O Maxi Renda tem mais de 12 anos. Então, é um fundo bem conhecido no mercado, já entregando um bom resultado há muito tempo. Então, acho que isso foi chamando a atenção dos investidores. Hein? Quase 40% dos investidores de fundos imobiliários estão na MXTRF11. Pegando uma informação mais atual, acho que está 1 milhão, quase 1 milhão e 100. Então, sei lá, dá uns 44, investidor 10 está 45%. aparecendo 1 milhão e 88 mil aqui. Tem muita gente. Olha lá, 1 milhão e 88 mil. É muita gente. E acho que uma pergunta que devem fazer bastante para você e para o time de gestão é o PVP. Né? O PVP ali está 1,06 e eu sei que muita gente se preocupa. Só que quando a gente olha historicamente, o MXTRF11 sempre teve ali um PVP acima. O que explica isso, ter um PVP acima de 1? E o que isso pode ser... O que o investidor tem que considerar quando ele olha um PVP desse? É um indicador muito importante ou pouco importante? Tem outros para olhar? O que você, como um cara que conhece bastante do mercado, fala sobre isso? Não, sem dúvida nenhuma, acho que não dá para ignorar esse indicador, né? Todo mundo... Acho que é o principal driver do mercado é o PVP, sem dúvida nenhuma. O que a gente analisa, assim, de novo, é só achismo aqui, porque a gente não consegue controlar a externalidade do fundo e só o que está no portfólio. Mas boa parte da indústria está com esse PVP abaixo de 1. Quando a gente olhou, né, ciclos, quando você olha ciclos anteriores em que o juros está mais baixo, a gente vê esse negócio estourando, né, esse PVP bem acima de 1, o que viabiliza as ofertas. E quando a gente começou a ver esse fechamento de juros, o Maxi Renda, junto com meia dúzia de fundos, que são fundos muito bem geridos na indústria, já começaram a apontar um PVP maior do que 1. Então, acho que é um prêmio ali que tem, né, é um ativo um pouco, não vou falar de caro ou barato, mas tem um preço diferente, dado, acho que, todo esse histórico, né? Então, quando você olha, os melhores fundos de tijolo das grandes gestoras ali, tem vários flagships hoje, eles têm um PVP que está ali, né, segura bem ali a onda, né, fica sempre acima do 1. Eu acho que o mercado precifica essa qualidade, eu acho. Muito bom. A gente está olhando aqui um baita fundo, só que muitos investidores eles sofreram com alguns outros fundos de crédito. O que o cara tem que olhar tem que tomar cuidado? Um yield muito elevado, um yield de 15, 16, o que faz sentido ou não? O que o cara tem que olhar para falar, puta, isso aqui é cilada, tem que tomar muito cuidado. Porque a gente sabe que deu algum problema em alguns dos fundos. O que o cara tem que olhar? Eu acho que o primeiro ponto é ver a reputação do gestor. Acho que isso é importantíssimo, né? O business de asset management é um business que é formado de pessoas. Tudo bem, a gente pode falar, um banco de investimento também é formado de pessoas, tal. Mas aqui, mais do que outras áreas do mercado financeiro, realmente pessoas faz muita diferença. Então, olhar quem é o CPF que está ali por trás, qual é o histórico daquele CPF, a casa também, uma casa que surgiu ontem, né? Surgiu 1 ano, 2 anos, surgiu naquele boom de liquidez que teve ali, juros baixos, ou é uma casa que já está há muito tempo aí acho que essa é a primeira coisa que tenho que olhar. Segunda, entender, falando um pouco aqui do nosso peixe aqui, enfim, de crédito, entender qual o tipo de crédito. Como a gente falou agora, tem que o mercado rotula como high yield e tem um high grade. Então, olhar, né, separar a questão de perfil de risco do investidor, etc., o que ele quer, que tipo de fundo de CRI ele quer. Segundo ponto, ver a diversificação na carteira, isso é importantíssimo. Então, a gente viu muito fundo ali, principalmente naquele início de gestoras e tal, com grandes concentrações, né? 10%, ou até mais do que 10%, porque tem aquele risco de crédito que o cara quebra em 3 CRIs, então quando você junta aquele mesmo risco de crédito, ele supera os 10%. Então, isso já é um alerta.
E aí, obviamente, eu acho que o desafio fica mais quando a gente vai para os fundos mais high yields, né? Porque ali é difícil do investidor analisar. Então é difícil o cara ver a carteira, o cara ver como é que está a inadimplência dessa carteira, está piorando ou não está. Então, realmente ali começa a ser um pouco mais de confiança no gestor e é o primeiro ponto que eu falei, qual que é o histórico do cara nisso. A gestão ela é importante, até você citou várias vezes aqui o fechamento da curva, quanto isso pode ser um atrativo. E a gente vê, principalmente falando aqui do nosso core, que são os especialistas em investimentos, eles trazem muita informação de que o investidor, quando ele começa a observar a renda fixa, o quanto que ele descobre o mundo da marcação ao mercado e ele tenta ficar adivinhando isso. Então, se a gente buscar aqui meses atrás, a gente vê que muitas pessoas estão esperando a taxa de juros americana reduzir, a taxa nacional, que também, o Selic também, muito, meses atrás ficaram se esperando realmente, e pessoas vão apostando. Vocês não, com uma gestão profissional, vocês fazem isso não sem risco, mas mitigando muito o risco para o investidor também, né? Justamente pela diversificação dos ativos, né? Exatamente. Eu acho que se ficar nessa de tentar operar as curvas, é melhor ir para uma outra estratégia que é macro. É para os fundos macros que os caras vão fazer isso melhor que qualquer tipo de gestor. O que a gente tenta se beneficiar dessa informação, dessa volatilidade que tem no nosso mercado, é na ponta da originação. E tentar vender isso no mercado secundário. Mas se não der, eu dei um exemplo aqui do XPCI que não dá, ficou fora do dinheiro. Paciência, é do jogo. Está no mandato, né, do fundo esse tipo de coisa. Então é um pouco disso. Assim, eu acho que a grande preocupação que o mercado, que os investidores podem ter ali é realmente não ser muito driveado no retorno. Que a gente viu acontecer isso. A gente viu que quando o juros estava a 2%, todo mundo mesmo, assim, qualquer nível social, assim, eu vi vários amigos meus com bastante instrução, falaram, onde eu vou botar meu dinheiro? Pô, era fácil, né, investir você mesmo quando tá 12. Aí você bota qualquer fundo lá, enfim, bancão, que é golaço, né? Vai ter um baita de um retorno. Agora, quando o negócio bateu a 2, pô, vi várias pessoas, onde eu boto esse dinheiro? E por que eu tô falando isso? Eu vi, nesse momento, várias pessoas olhando aquelas taxas daqueles fundos high yields, que tinha vários problemas ali, entregando um baita de um resultado, só que a galera não olhava o risco daquele negócio. Não olhava, pô, o que tem por trás? Por que tá entregando esse resultado todo? Só que a galera só olhava o resultado. Então, e aí a conta chegou, né? A gente viu vários fundos aí, infelizmente, eu falo infelizmente porque não foram os nossos fundos, mas isso de uma certa forma contamina, né? Sim, com o certeza. investidor que teve uma experiência ruim num fundo que deu zebra, deu problema, o cara fala, eu da XP aqui também é igual. Então eu não vou mais investir nesse negócio que sai machucado, vou voltar lá para os fundos de renda fixa, vou comprar debênture incentivada, vou procurar outros tipos de isentos, né? Então a gente sempre, eu brinco, a gente sempre torce para o concorrente render ali o custo-oportunidade, né? se ele quebrar, pô, ferrou, é muito ruim para todo mundo. Esses outros tipos de isentos que você trouxe, tem recente a LCA, a LC que tiveram ali a diferença na carência, no prazo mínimo, as restrições também para CRI. O que impactou para vocês ali na operação quando estourou isso e muitas pessoas se desesperaram, agora acabou a LC e a LCA com esse prazo mais curto, como vai ficar os CRIs, como foi na gestão essa diferença? Eu acho que no frigir dos ovos ali foi positivo, bem positivo para a indústria. Por mais que a gente opere esses ativos isentos e na nossa carteira também tenha ativos que hoje não poderiam sair, mas no geral o fluxo de dinheiro que estava indo para esses caras era surreal, né? Eu acho que tinha uma forçação de barra também, né? Se a gente voltar na essência, a ideia dessa isenção é fomentar a indústria agro e imobiliário. E a gente via outras empresas que não eram desses setores sendo beneficiadas, soltando um CRI atrás do outro. Eles estavam errados? Não estavam. Eles fizeram a lição de casa deles. O CFO que fez vários CRIs fez o que eu faria também na posição deles. Estava jogando com o regulamento embaixo do braço. Mas o fato é que onde impactou isso? Negativamente, um pouco de pipe que a gente tinha caiu. Até aí tem bastante coisa aí para colocar. A nossa originação é muito boa. Mas eu acho que o ponto positivo é o que a gente falou, assim, o fluxo de dinheiro tende a vir mais, né, para os veículos, né, fundos de investimento imobiliário, que estavam indo direto para as debêntures. A gente viu o spread amassando bem, né, questão de 2 dias já os spreads já fechando ali 50, 60, 80 bips. E isso foi bom também para a gente porque isso nos permitiu vender alguns papéis do nosso portfólio com uma taxa mais amassada. Legal. Então melhorou o nosso ganho de capital. Mas acho que no geral foi muito positivo para a indústria. Muito bom. Antes de entrar no relatório gerencial da MXRF11, que aí a gente vai abordar tudo que você precisa saber, a importância de ler um relatório, quais são os dados mais importantes que você tem que ler ali.
A gente abordou um pouco até do agro. Vocês pensam em infra, agro? Nós temos, né? Nós temos infra, enfim, é com outro gestor da casa, é o que é seu o time Túlio. que cuida. É. Você é mais crédito imobiliário mesmo. Então. Crédito imobiliário, eu tenho uma estratégia de FIAGRO também. Nós temos 2 bilhões em fundos imobiliários, 1.800 em 2 FIAGROS, um CETIPado, mesma lógica que eu falei, e o outro listado. O listado está com 400 e poucos milhões e o CETIPado 1.400. Então 1.800 nos FIAGROS e a gente tem ali mais uns 200, 300 milhões em outros fundos de crédito. Aqui é um time totalmente focado em agro, então assim, a gente saiu com a estratégia logo que a CVM permitiu, mas a gente não fez a gente não se aventurou como talvez algumas casas tenham feito aí, de falar, fundo de CRI é igual fundo de CRA, vamos começar, não. Então a gente tem um time bem parrudo, Legal. tem um time que está lá no campo direto, e é time nosso mesmo, tá? Time da XP Asset mesmo, são parcerias, para a gente poder beber essa água limpa, originar diretamente. São pessoas que conhecem os produtores rurais, falam a mesma língua, estão lá direto. E a gente tem analistas de crédito também que trabalhavam no Itaú BBA, que é uma excelente casa que opera crédito agro já há muito tempo. E a gente tem também a turma que veio do Rabobank, então são os principais bancos ali que começaram o agro no país. E hoje também ainda são os principais bancos que financiam aí o setor. E a gente começou sem reinventar a roda, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente nunca pretende ser o maior credor dos produtores. A gente quer até lá olhar quem que os caras estão... esse cara é bancarizado? Por quem? Um Itaú, um Rabobank, são bons nomes. Então, além de conhecer esses caras, né, fazer análise de crédito, saber fazer análise de crédito de um produtor que é super complexo. Bem diferente. Né? O cara não tem balanço, são pessoas físicas, etc. Então, a gente quer estar ali no meio, né, da bancarização do cara. Não quer ser o mais relevante. E está muito próximo do cara. E, além disso, saber analisar esse crédito. Então, isso faz total diferença. A gente viu que, infelizmente, a indústria, né, teve uma série de notícias ruins, né, um news flow bastante negativo de RJ, etc. Nosso portfólio não teve nenhum problema. A gente teve uma RJ de algo que era muito pequeno, que a gente já remediou, enfim, reduzimos a exposição sem perder nada de retorno. Era uma operação que quando estourou a RJ tinha lá 2% do patrimônio líquido do fundo, hoje não representa nem 1%, e dado a nossa expertise em saber estruturar os deals, ter boas garantias, a gente conseguiu fazer com que essa usina negociasse com a gente e até antecipou a amortização. Então foi um golaço, e isso mostra que o time aqui sabe fazer esse tipo de crédito. É um crédito bem específico, totalmente diferente. Né? Bem diferente, que a gente traz os gestores grandes aqui, eles falam, a gente nem entra nisso. Exato. A gente nem entra isso que é diferente. Agora vamos entrar no relatório gerencial. Primeiro, qual que é a importância de o investidor ler o relatório gerencial? Isso aí é um presente para o cara, né? Eu acho que isso é muito interessante, porque fundo imobiliário tem um nível de transparência que os demais fundos de crédito, por exemplo, fundo de crédito, né? Não tem essa informação. Então, quando você entra vai puxar um relatório de uma gestora, de um fundo de crédito, tem toda aquela carta que a gente também fala, né? Como é que está o mercado, curva, etc., mas não abre posição num detalhe, abre uma posição ou outra. Bem mais difícil. Aqui é totalmente transparente. Então, todos os papéis são bem abertos aí pro mercado. A gente abre toda a estrutura também, tem um questionário. Isso não é só nosso não, tá? Acho que outros gestores também fazem isso. Isso é uma evolução da indústria. Nosso relatório é bem parrudo, talvez um dos mais do mercado, mas outras casas também vêm acompanhando esse tipo de disclosure para o mercado. Então a gente abre lá, que tipo de garantia que tem, qual que é o LTV, qual que é a estrutura do papel. Então isso para o investidor, até para o investidor que ainda não investe, acho que pegar uma lâmina dessa aqui como no Maxi Renda, eu acho que é um material bem precioso assim, para entender bastante coisa. E além disso, caso o investidor não entenda, o cara pode mandar ainda uma sugestão ou dúvidas no nosso canal de RI, que também está aqui. E muito do que a gente estava falando aqui um pouco antes de começar o papo, muito do que a gente colocou hoje no relatório é fruto de perguntas que vieram da indústria. Como é que é isso? Como é que está a estrutura do CRI, tal. E a gente foi... Tem até um link que eu não tinha falado no comecinho, que a gente abre abre uma planilha fundamentalista. Planilha, né? Puta, ali, a planilha fundamentalista. Ali, e aí, para o cara entender como é que é a conta, etc. dos ali, CRIs. clica aqui para acessar a planilha de fundamentos do Maxi Renda. Ali, Exato. Isso, ali, à esquerda. Clica aqui. Em cima de distribuição, Lucão. Em azul. Aqui, ó. Isso.
Aí, bem aí em cima. Aí. Boa. Então, acho que, até explicando um pouco, acho que essa lâmina é interessante para a gente pegar ela como exemplo e explicar um pouco o que é o Maxi Renda, né? Tem um gráfico ali um pouco mais embaixo de pizza. Pode descer lá, Lucão, na pizza. Aqui, né? Então, o que é o Maxi Renda, né? O famoso Maxi Renda. A gente tem basicamente 70% do fundo alocado em CRIs. Estamos falando ali algo em torno de 75 CRIs. E aí sempre fazendo análise de crédito desses caras, dá um trabalho, mas a gente tem nossas métricas de pegar, saiu o release, saiu qual trimestral, a gente já pega informação, revisa o crédito. Legal. Então são, como eu falei, são CRIs high grades que a gente tem bastante informação porque são empresas bem conhecidas no mercado, né? Empresas listadas e tudo mais. A gente tem hoje, né, nessa foto aqui, que é fevereiro, 8% em permuta financeira, que é aquela estratégia que eu falei que é uma pimenta no retorno, então são deals aqui de inflação mais 13, 14, com um excelente histórico, né? A gente já fez mais de 400 milhões, 450 milhões de investimentos nessa classe, com um histórico de retorno excelente. Então aqui é a operação mais estruturada, totalmente líquida. Se eu quiser vender isso aqui é muito difícil. Até dá, né? Naquele momento de juros muito baixos, até isso aqui a gente conseguia vender, né? Porque todo mundo desesperado atrás de ativo. Fala, pô, pega essa permuta aqui que já tem um recebível aqui que vai te deixar feliz. Só que aqui é uma dinâmica, como eu falei, né? Que demanda muito do nosso time, porque você tem que ter engenharia acompanhando essas obras mensalmente, tem que ter analistas do mercado imobiliário entendendo como é que funciona toda a dinâmica ali de recebíveis e tal, né? Como é que estão os distratos. Então hoje a gente está com 8% nessa estratégia. E são projetos só em São Paulo, tá? Nada contra outras regiões, mas é uma questão de logística mesmo, né? Para a gente poder acompanhar com qualidade, precisa ser um lugar que você consiga pegar o carro e visitar, enfim, em meia hora no máximo. E a gente tem 12% em fundos imobiliários. Esse book de fundos imobiliários é diferente de um FOF tradicional. Por que eu quero dizer com isso? FOF tradicional, você vai pegar lá os principais FOFs da indústria, vai ter o Maxi Renda, vai estar lá provavelmente, vai ter os grandes fundos do CIES, vão ter os fundos lá da 20, enfim, as grandes gestoras e boas gestoras. Aqui não, aqui a ideia é entrar, até pegando, se quiser descer um pouquinho, Lucão. fundos de investimento. Se pegar, por exemplo, esse LP11, né, que é a nossa segunda maior posição, isso aqui é uma operação que ela é uma operação de que a gente enxerga como crédito, monitora como crédito, mas ela tá num formato de fundo imobiliário. Então, por uma razão de estruturação, ela acabou ficando como um fundo imobiliário, mas é uma pegada de crédito. Aqui é um investimento que a gente tem com a Direcional, pô, baita empresa aí, que todo mundo conhece, enfim, AAA aí do mercado imobiliário, focado mais em Minha Casa Minha Vida, empresa mineira e tal. E a gente tem aqui uma operação estruturada dos caras que a gente tem um nível de retorno aqui muito maior do que as debêntures que esses caras, debêntures e CRIs que eles emitem no mercado. Entendi. Só que é uma operação mais ilíquida. E eu nem quero vender isso aqui, porque é uma operação super ganha-ganha, interessante para a gente, para eles. E eu tenho um nível de retorno aqui com um spread bem mais elevado do que se eu comprasse um CRI da Direcional. Entendi. Então isso para dizer que são nomes que acho que poucas pessoas vão conhecer aí as operações. O mais famoso ali é o Gari mesmo, né? E o XPCI ali embaixo também. Exato. Isso aí acho que é um pouco mais de... Quando a gente tinha entrado, estava um pouquinho mais... Estava num nível de preço um pouco mais alto, então vai ficando lá, está pagando um rendimento. Porque se a gente vender com perda de capital, tem que reconhecer isso na distribuição de rendimento. Aí não tem incentivo de vender. Então deixa lá, a gente conhece o fundo da casa. Então esse é um pouco do racional, né? Então, voltando, o Maxi Renda tem esses 3 books, só que esse book de FOF ele é uma carona de crédito também, bem diferente mesmo, o FOF tradicional, né? Ficou bem claro isso. Exato. Subindo um pouco ali, Lucão, a gente tem esta parte aqui que às vezes confunde muito o investidor, que é o deságio da cota patrimonial, a cota do mercado, o yield PCA+, e o yield CDI+. Consegue explicar ali, até para Claro. A gente tem também bastante assessores que nos acompanham, para eles passarem isso para os clientes quando é oportunidade. Certo. Isso aqui é uma tabelinha que se tornou bastante comum aí em vários outros fundos imobiliários, né? A gente foi até no conceito que eu falei, que a gente foi colocando informações com base em feedbacks que a gente foi recebendo no canal de RI. Isso aqui foi exatamente uma solicitação de um investidor. E a gente achou, interessante, vamos colocar. Então, o que significa isso?
É tão simples quanto a primeira coluna é o deságio, então vis-à-vis o valor patrimonial, o valor de mercado sobre patrimonial. Então, se a cota tiver com deságio ou ágio, né, e em algumas faixas, o quanto que isso vai trazer para o investidor em termos de CDI+. E obviamente, como a gente falou, essa curva toda hora, né? Selic caindo, pré subindo, juro real subindo. Então esse negócio muda, obviamente, cada mês, que é a periodicidade que a gente faz aqui a lâmina. Então, com base em fevereiro, se a gente tiver ali na patrimonial, que é o zero, né? O deságio ali da cota, tiver no zero, que é 9,86, que é a patrimonial, o que é o carrego do Maxi Renda? Ele vai dar um CDI mais 3,09. Como é que a gente chega nessa conta? É uma conta mais difícil de ser apurada porque a gente tem esses 3 books. Se a gente tivesse só crédito, seria, não vou falar moleza, mas seria muito mais fácil. Então a gente pega lá todas as nossas permutas financeiras, que na média ali está rendendo algo como inflação mais 13. Então a gente pega lá a inflação mais 13. E aí, outra complexidade. Essa inflação mais 13 tem permuta que está em INCC, que é a inflação da construção, tem outro que está IPCA. Então a gente assume algumas premissas, deixa tudo a IPCA, por exemplo. Tem distorções aí? Tem, naturalmente. E a gente mede o spread de crédito dessas permutas e aí vê e acrescenta no CDI+. Ou seja, aqui, né, para quem não está muito familiarizado aqui com o spread de crédito, quando eu falo spread de crédito é basicamente o quanto que a inflação mais 13 ela é excedente ao IPCA mais 6, que é o AB hoje de referência. E aí a gente considera que, sei lá, aqueles 8% ali de permuta, ele está rodando a CDI mais tanto. É esse que é o racional. E a gente faz a mesma coisa com os nossos books ali de fundo imobiliário. Então é basicamente isso. É para dar um guidance para o investidor e falar, pô, legal. Se a cota tiver com ágio de tanto ou um deságio, quanto que isso traz ali para o investidor? Legal. E ali embaixo que tem as taxas é o que está... É o do momento, como que ele analisa que o taxa média de aquisição versus o MTM? Exatamente. Então ali é a taxa na média por indexador, né? Ou seja, o spread de crédito. Então tem os indexadores que a gente tem aqui dentro do Maxi Renda, né? CDI+, PCA, que é o que a gente tem mais aqui disparado, IGPM, etc. Então a gente, do percentual de book, a gente considera lá, pô, o que tem CDI+, ali 25%, que é basicamente o que está lá no INCRI, né? INCRI que a gente tem um pouquinho mais de CDI. Permuta não tem nada. E um pouco também em fundo imobiliário, que aquele PLP 11 está CDI, por exemplo. É uma conta gerencial que a gente tem com a companhia. Então, IPCA, 61% do fundo tem ativos que são indexados a IPCA ou INCC. Foi o que eu falei, né? Tá? A gente bota entre aspas no mesmo balaio. Está 100% preciso? Não, tem imprecisões porque até historicamente, se pegar o INCC versus IPCA, o INCC ele é um pouco mais alto. Assim como já teve ano que foi mais baixo, mas é raro, né? Normalmente é mais alto. Então a gente está sendo de uma certa forma mais conservador aqui. E aí GPM quase nada, pré também quase nada e FII 14%. Então, e aí o spread de crédito, né, que a gente coloca ali book de CRIs mais as permutas, estamos falando de 249 bips, né, ou seja, sobre a B ali. Então, grosso modo, esse é um pouco do spread de crédito do fundo como um todo. E o LTV médio, né, ou seja, quanto que a garantia, pensando aqui num fundo de crédito, quanto que a garantia daquele ativo ele garante acima do valor da dívida. Então, um LTV de 100 é quando você tem um ativo um ativo de 100 milhões para uma dívida de 100 milhões. Um LTV de 50, né, que é próximo do que está aqui, você tem uma dívida de 100, você tem uma garantia de 200. Então, quanto mais baixo esse percentual de LTV, para quem não está acostumado, melhor é. Então, ou seja, dá para ver que o LTV médio do Maxi Renda é super folgado aqui, é muito favorável. Então, isso talvez justifique aquela pergunta que você fez. Por que o Maxi Renda opera com um valor ali um pouco mais alto do que o patrimonial, né? São coisas mais seguras, né? Então, teoricamente, o mercado precifica com menos risco. Então, naturalmente, tem isso refletido no preço. Maravilha. E aí, descendo, a gente consegue ver ali com mais precisão vocês comentando sobre cada um desses CRIs, cada um desses ativos. Vamos pegar aqui, ó. Primeiro tem toda essa listagem. Dá para ver que ele é muito diversificado. Qual que é o máximo aqui que tem de um ativo? O máximo, a gente tem até ali a divisão ali, 3 e 15. Isso é um negócio que é legal também. Quando a gente fez aquela reformulação no Maxi Renda há 8 anos atrás, 7 anos atrás,
A gente aproveitou, né, que a gente teria que mexer no regulamento, e o fundo obviamente não era tão grande, e a gente deixou o regulamento mais seguro para o investidor. Então, por exemplo, hoje a instrução normativa permite que você pode colocar até 10% do fundo no mesmo ativo, no único CRI. A gente mudou, a gente deixou mais restritivo do que a própria instrução normativa. Então, o Maxi Renda, se olhar no regulamento, o máximo que a gente pode alocar no momento do investimento é 5%. Então, isso desde sempre, desde que a gente fez essa mudança, já obrigou aqui o time de gestão a diversificar o fundo, o que é excelente, né? Sim. É muito bom. É o único almoço grátis, a gente brinca aqui do crédito, é a diversificação, porque o resto... Muito bom. Tem ali, logo no início do relatório, tem algo que eu acho importante, no terceiro ali, como que vocês fazem essa administração de quanto que você distribui por cota, quanto que você põe em caixa, como que é a dinâmica do dia a dia, para poder sempre ter a distribuição ali com previsibilidade para o investidor? Primeiro ponto, a gente, em todos os nossos fundos, não só o Maxi Renda, mas todos os nossos fundos de crédito, seja os FIAGROS ou os fundos imobiliários de CRI, a gente sempre tenta dar o menor vol possível nessa distribuição. Então, se a gente sabe que um papel vai pagar uma PMT trimestral, em vez de a gente pegar aquele daquele mês e descarregar naquele mês, a gente segura, a gente fala, ó, não vai ter nos próximos meses, então segura um terço aqui e vai distribuindo. Então, com base nessa dinâmica de fluxo de caixa, a gente vai tentando sempre deixar o negócio mais linear possível para evitar até, inclusive, a vol na cota. É um dos fundos que tem a menor oscilação de preço, né, se a gente analisar aí. Chutaria que talvez seja o principal fundo aí com vol bem baixo. Então, é uma dinâmica mais complexa porque tem muito CRI pagando o principal. Então, qual que é o racional, né? A gente faz aqui regime caixa, que é o que esse é um ponto polêmico na indústria, né? Tem... A CVM já soltou alguns comunicados no mercado, enfim, tem gente que faz na curva, tem gente que faz no contábil, tem gente que faz no caixa. A gente faz no caixa, que é a forma mais conservadora e é como a gente entende que a CVM regra o mercado. E aí o que acontece? Então, como a gente tem, pegar um exemplo de um CRI aqui para ficar mais claro, mais didático. Um CRI todo mês ali, vamos supor que seja uma tabela price, ou seja, que ele vai pagando ali reloginho mês a mês, naquela PMT tem um pedaço de amortização e um pedaço de juros. A amortização a gente reinveste e os juros a gente distribui para o investidor. Então, como o Maxi Renda tem mais de 70 CRIs, tem muita operação, um fundo muito grande, então tem muito ativo, né, pagando o principal, ou seja, a amortização, a gente tem sempre esse trabalho de estar reinvestindo. Por isso que a nossa originação ela é muito forte e não para em nenhum momento. Então, e os juros a gente vai distribuindo dessa forma. Inclusive, não sei se vocês lembram, mas esse fundo foi um fundo que há 2 anos atrás teve um forte questionamento pela CVM. A CVM... Essa era uma das perguntas. Eu tenho uma comunidade, aí no final vou fazer algumas perguntas. Eu sei que eles falaram, pergunta sobre o que aconteceu há 2 anos atrás. Então, esse é um ponto que a cota sofreu bastante, como reflexo de tudo isso que eu vou falar. Mas, basicamente, a CVM, o fundo, como a gente faz regime caixa, então, basicamente, e toda a indústria, né, tem essa preocupação. A gente tem alguns prejuízos acumulados no Maxi Renda principalmente muita coisa desse passado, né, que a gente falou, de 7, 8 anos atrás. Só que são ativos que a gente não realizou. Né? Então, inclusive, na lâmina a gente coloca 3, 4 ativos aqui que tem um prejuízo contábil, que a gente não vendeu esse ativo. A partir do momento que você vende, assim como já tiveram ativos que a gente vendeu, gerou prejuízo e reconheceu isso na distribuição, no cálculo da distribuição mensal. Então, como a gente não vendeu, isso ficou marcado com prejuízo. Então, o que aconteceu? Em 2020, 19 e 20, nós fizemos distribuições com base no regime caixa, mas contabilmente tinha prejuízos acumulados. E a CVM olhou e falou assim, tratou como se fosse uma empresa, que, né, a própria orientação não é para tratar como uma empresa. Falou, como é que você distribuiu o dividendo sendo que o seu contábil estava negativo? Falou, não, porque a gente pegou o caixa, como orientação da própria CVM em 2012 e 2013, e orientou lá atrás. E aí, para a galera que não está familiarizada, eu acho que o exemplo mais fácil de entender é um FOF. Então, imagina um FOF em que você tem a marcação a mercado de todos os ativos, todos os outros fundos imobiliários que compõem a carteira do fundo. Desde que os juros subiu bastante, esses fundos ficaram totalmente fora do dinheiro, ou seja, a patrimonial dela está bem abaixo, o mercado está bem abaixo do patrimonial, isso muito em função porque o portfólio dos fundos imobiliários
estão marcados a mercado bem abaixo. Então, contabilmente, os FOFs, se você olhar, todos têm prejuízos acumulados. Mas não por isso não estão distribuindo. Por quê? Porque eles não venderam. No momento que você vende com prejuízo, ou seja, comprou a 100 vendeu a 70, esses 30 aqui desse exemplo que eu dei, você tem que distribuir, você já tem que reconhecer na distribuição do mês. Então o FOF é o exemplo mais fácil, né, de entender. E se esse entendimento que o Maxina foi questionado fosse o entendimento que seria aí, o definido como padrão, toda a indústria de fundo imobiliário ia sofrer bastante. Então foi um negócio que o Maxi Renda foi ali talvez o fundo que foi utilizado como questionamento, mas assim, toda a indústria ficou com bastante receio. Então a gente, resumindo, a gente teve uma interação grande com a CVM, primeiro com a área técnica, que foi super respeitosa, etc., mas questionando bastante ali a gente. A partir do momento que a gente viu que os entendimentos não estavam batendo, porque teve muita troca de dúvida, né? A partir do momento que a gente chegou, né, nos resultados e não estava num consenso, a gente pediu para levar essa discussão para o colegiado. E na primeira reunião do colegiado, seja por influência ou não da área técnica, veio a negativa que o Maxina realmente estava fazendo algo errado. Estava fazendo a distribuição com base no critério errado. Aí a gente, junto com toda a outra indústria, anexamos diversos pareceres, jurídico, contábil, etc. Trabalheira, hein? Pô, foi intenso. O cabelo branco aqui não, surgiu dessa... Só de você contar que já tá dando, imaginando já. Aí a gente conseguiu provar e até provar que a própria CVM tinha falado isso lá atrás, que era a prática que o Maxina estava adotando. E aí, felizmente, a gente conseguiu reverter essa discussão e não cabe mais nenhum tipo de recurso. Então, as dúvidas que vêm sobre esse assunto do mercado, fala, pô, tem algum recurso ainda para acontecer? Tem algum risco ainda? Não. Sobre esse processo não tem mais risco nenhum. A CVM, via colegiado, né, que é o máximo instância ali dentro da CVM, chancelou, falando, ó, realmente a forma que o Maxi Renda fez as distribuições são as corretas. Então, é um pouco disso, assim, tentando reduzir um pouco aqui, porque a novela foi grande. Imagino. Eu tô puxando aqui, peguei meu celular, porque eu tenho uma comunidade, inclusive vamos colocar o link aqui na comunidade para o pessoal poder acessar aqui. São grupos no WhatsApp onde tem discussão. E eu falei que ia trazer você aqui para eles fazerem perguntas aqui, se eles quisessem. Uma foi em relação a isso, né, em relação ao que aconteceu há 2 anos atrás. O Guilherme pergunta sobre permuta. Ele quer saber um pouco sobre a permuta. Você já explicou bastante qual é sobre isso. Ele perguntou se isso ajuda a manter o resultado do dividendo alto e até quando consegue manter um dividendo alto. Esse é um ponto que a gente, é um pouco do que eu falei, né? Dependendo do momento de mercado, a gente consegue entrar mais ou menos. O problema da permuta financeira é que a dinâmica de fundo imobiliário, você tem que pagar sempre aquele rendimento reloginho para o investidor. E a permuta financeira tem um pouco de curva J. Então, dependendo do estágio que a gente entra na permuta financeira, se for muito no começo, a gente vai ter um período que a gente vai desembolsar, por exemplo, 50 milhões de reais e em 6 meses, 12 meses, talvez a gente não distribua tanto resultado. Mas depois o negócio tende a entregar bastante, principalmente depois do habite. Então a nossa ideia, qual é que foi aqui? Foi sempre estar investindo em permuta financeira, porque se a gente estiver sempre entrando em permuta financeira, é como se fosse agro aqui, né? Você planta para colher. Sim. E você tem um prazo para isso. Não é um CRI que você compra, no mês seguinte você já tem uma PMT pagando aquele seu retorno. Então, a partir do momento que você faz esse investimento inicial, você vai ter sempre um semestre, vamos dizer, ou um bimestre que você tem um habite sendo entregue e tem todo aquele repasse. Então, a nossa cabeça é sempre estar alocando em permuta. Então, é engraçado que se olhar a lâmina, comparar as lâminas de diversos anos do Maxi Renda, vocês vão ver vários projetos lá que entraram, investiu, surfou toda a incorporação e saiu. Aí você vai ter vários investimentos. Então é um negócio que é para a vida toda. Esse é o racional, né? Muito bom. De novo, é com pessoas, né? Enquanto nosso time estiver lá ali trabalhando, é isso que pode esperar. André, a gente estava conversando aqui um pouco fora da gravação da evolução do mercado. E você mostrou aqui pra gente também, de anos atrás, o quanto que evoluiu. E mostrando que o Maxi é mais de 1 milhão de cotistas, chegando quase 50% dos cotistas em fundos imobiliários. E você ainda vê uma projeção maior para os fundos imobiliários para o mercado em geral. O que você olha daqui para frente que pode alavancar isso e chegar no número de
acionistas? Algo tecnológico, algo cultural do brasileiro? O que você vê como principal ponto de evolução daqui para frente? Acho que o primeiro ponto é o driver dos juros. Então, como a gente está num ciclo de fechamento de juros, isso tende a fomentar aqui a indústria. Então, tende a ter uma migração de investidores um pouco mais forte do que quando o juros estava alto. Outro ponto, quando a gente compara, né, é inevitável a comparação com equities, né, com ações, fundos de ações e ações, etc. A gente tem hoje um número de 5 milhões, né, mais ou menos, ali de investidores. Hoje estamos com metade disso em fundos imobiliários. Só que para um investidor que é leigo ou que não é dessa formação, enfim, faz algum outro tipo de atividade, eu entendo que é muito mais fácil o cara analisar um fundo imobiliário do que uma ação, né? Pô, fazer um valuation de uma companhia, entender o ciclo daquela companhia e tal. Acho que é muito mais complexo do que entender um tijolo, um fundo de malls, por exemplo. E isso que, né, cada um tem sua complexidade. E é o que você falou, que eu acho que é um ponto importantíssimo, é a cultura do brasileiro que gosta do tijolo, gosta do imóvel. Então isso tende a ser também um fator né, para acelerar ali o número de migrações. E por fim, mesmo com juros no patamar ali de 14 que a gente estava, etc., um juros bem alto, em nenhum momento a gente viu esse número de investidores cair. Cresceu num pace, né, num ritmo mais fraco, mas crescendo, firme e forte. Então, cara, assim, eu acho que a gente tem a esperança aí que deve aí bater, aí, sei lá, aí é um chute meu e tal, sei lá, 4, 5 milhões, não deveria demorar muito. Boa. Muito bom. E até que a gente estava conversando antes, você falou que do MXRF11 ter mais de 1 milhão de cotistas e em ações não ter isso. Eu vim puxar aqui só para curiosidade, pessoal. A Petrobras tem 867.500 investidores. Olha só, tem mais investidores no MXRF11 do que na Petrobras. Olha que legal, puxando o dado aqui. Então, olha o tamanho dessa indústria e responsabilidade, André. É isso. 1.088.000 pessoas, é muita gente, né? Bastante gente, bastante gente. Realmente é uma responsabilidade grande, mas é isso. Continuar fazendo um bom trabalho que o time vem fazendo para deixar a turma satisfeita e atrair mais investidores ali. Boa, acho que tem muito espaço ainda para crescer, muito bom. André, muito obrigado. Eu gosto muito de trazer esse tipo de podcast porque é uma aula para as pessoas. Então a gente está entrando no mercado e às vezes tem informações frágeis, informações rasas em relação ao mercado, e quando vem um gestor, explica o que conhece muito bem, explica com clareza, abrindo o relatório, acho que cresce muito o debate, as pessoas elas têm uma capacidade de raciocínio melhor para tomar a decisão, de abrir um relatório no mês que vem, pô, isso aqui foi diferente, o que está acontecendo? Então, obrigado por aceitar e a gente ajudando a engrandecer mais o segmento de fundos imobiliários. Obrigadão, viu, André? Eu que agradeço, Fábio. Valeu, Bruno. Valeu, André, pela aula. Bom demais, Fabião. Obrigado. Então, deixa um recado final agora para o pessoal sobre fundos imobiliários, sobre do porquê que as pessoas estão nesse momento de queda de juros, por que ela deve olhar para fundo imobiliário, o que faz sentido? Bom, basicamente um ponto que ajuda bastante é a isenção fiscal. Isso foi mantido, graças a Deus. Acho que sempre teve essa ameaça, né? Não vai taxar, não vai, enfim, mas acho que isso está bem consolidado, então é uma segurança que nós aqui da indústria a gente podemos contar com isso, então isso é muito bom para o investidor, isso acrescenta muito o yield ali para o investimento. Tem diversas classes, hoje tem vários gestores profissionais, tem boas casas, então acho que é bastante opção para o investidor, é uma ótima forma de diversificar, mas claro, tem que entender o perfil de cada investidor. Muito bom, eu acho que o fundo imobiliário casa para todos os perfis praticamente, porque ele é o primeiro passo pós-renda fixa. Então, para você que muita gente já entra em ações, até criptos, e não tem fundo imobiliário. Então, tem muito espaço ainda. Então, muito obrigado você que acompanhou mais um episódio do Consultório de Investimentos. A gente volta trazendo muitas novidades para você e muito mais profissionais do mercado financeiro deste nível aqui, hein? Tamo junto, até mais. Tchau, tchau.